Você pode continuar ouvindo aquela voz que te destrói, ou pode parar agora e começar a ouvir a voz de Deus. Esse devocional é para você mudar como você se vê. Hoje, no nosso devocional de número 150, seguimos com o tema: Você não é o que a dor disse sobre você. E o trecho bíblico que nos guia é de Sofonias, capítulo 3, versículo 17. Pois o Senhor, seu Deus, está com vocês. Ele é poderoso e os salvará. Deus ficará contente com vocês e, por causa do seu amor, lhes dará vida nova. Ele cantará e se alegrará como se faz num dia de festa. Prazer, eu sou Raquel Campos, eu sou coach e uma cristã que busca crescimento diário. Te convido a seguir comigo nessa dose de inspiração e fé no nosso devocional Caminho de Lapidação. Esse trecho bíblico, ele foi dirigido a um povo espiritualmente bagunçado. Havia pecado, distração, orgulho e muita coisa fora do lugar. O povo tinha se afastado de Deus e isso afetava tudo: a fé, as escolhas e a forma de enxergar o futuro. Por isso que esse texto é tão forte, porque depois da correção, Deus entrega uma palavra de restauração. Depois do confronto, ele fala de presença. Depois do medo, ele fala de nova vida. E não é de um jeito frio. Deus não diz apenas: vou tolerar vocês, vou deixar vocês por perto. Não, ele diz algo muito mais profundo. Eu estou com vocês, eu salvo vocês, eu me alegro em vocês, eu canto sobre vocês. Deus não está só tirando o povo do caos, ele também está reconstruindo a identidade deles na sua presença. E esse versículo, ele toca num lugar muito íntimo da nossa alma, porque tem muita gente que acredita que Deus perdoa, mas ainda tem dificuldade de acreditar que Deus se alegra. Acredita que Deus salva, mas não que Deus se aproxima com ternura. Acredita que Deus corrige, mas não que Deus também devolve dignidade. Só que esse trecho bíblico, ele quebra exatamente essa visão pequena, porque o texto mostra um Deus que está presente, que é poderoso para salvar, que renova a vida pelo amor, que se alegra sobre seu povo. Isso tem tudo a ver com a construção do eu em Deus, porque o nosso interior, ele vai sendo moldado pela voz que mais escutamos. Se a voz dominante dentro de você é: você nunca vai mudar, ou você sempre estraga tudo, você não é suficiente, ninguém se alegra com você, a sua alma começa a se organizar em torno da culpa, da vergonha ou da autodefesa. Mas quando a verdade de Deus ocupa esse lugar, algo profundo muda. A pessoa começa a entender: eu não sou só o meu histórico, eu não sou só o meu pior dia, eu não sou só o que fizeram comigo. Eu sou alguém amada, renovada e acompanhada por Deus. A identidade em Deus, ela nasce quando a voz dele fala mais alto do que a voz da nossa ferida. E aí entra a imagem do vaso quebrado, lembra? O vaso é frágil, comum, limitado. Mas é justamente nele que Deus coloca tesouro. Isso significa que a sua fragilidade não cancela o propósito de Deus. Muitas vezes é exatamente aí que ele revela graça e transformação. Hoje muita gente constrói o próprio eu em bases frágeis. Tem gente que se define pelo desempenho, se produz vale, se falha desmorona. Tem gente que se define pela aprovação. Se é elogiada, se sente viva. Se é ignorada, se sente ninguém. Tem gente que ainda vive por dentro a partir de frases antigas. Você é difícil demais, você nunca acerta, você não vai dar em nada. Para ser amada, você precisa merecer. E isso aparece no cotidiano de forma muito prática. Por exemplo, a pessoa entra numa reunião já se sentindo menor. Recebe uma crítica e aquilo pesa o dia inteiro. É uma coisa pequena e já se trata como um fracasso inteiro. Abre as redes sociais e em poucos minutos sente que a vida de todo mundo parece mais certa do que a vida dela. Isso também aparece na nossa vida espiritual. Tem gente que ama Deus, mas ainda se aproxima dele como quem espera reprovação. Ora pedindo socorro, mas por dentro ainda acha que é um peso. Serve, ajuda, continua caminhando, mas sem descanso interior. E é por isso que esse versículo é tão bonito.
ele não diz só que Deus está perto, ele diz que Deus se alegra. Segura essa frase. Muita gente vive tentando se construir com esforço, quanto que mais precisa é se deixar reconstruir pelo amor de Deus. A nossa mente, ela vai criando caminhos com base naquilo que é repetido. É mais ou menos assim, o que você pensa, alimenta e revisita muitas vezes, vai formando padrões dentro de você. Na prática funciona desse jeito. Se uma pessoa repete por anos, eu não sou boa o bastante, sempre vou ser assim, não consigo mudar, ninguém realmente me ama, isso vai ganhando força por dentro. Mas quando a verdade de Deus começa a ser repetida, acolhida e vivida, novos caminhos também começam a se formar. Não acontece por magia, acontece por permanência. Quando você ora mesmo cansada, quando medita na palavra, quando troca autodefinições de vergonha por verdades de Deus, quando aprende a se ver pela presença e não pela dor. A mente e o coração vão sendo treinados de novo. Aí a alma muda quando deixa de ensinar a mentira e começa a praticar a verdade. Vamos começar agora a nossa sessão de coaching, então pensa com sinceridade. Qual que é a voz que mais tem moldado o seu interior ultimamente? É a voz da comparação? A voz da culpa? A voz da cobrança? Ou a voz de Deus? Em que área você mais precisa de nova vida por dentro? É na sua autoestima, parando de se tratar só pelos seus erros? Na sua vida emocional, deixando de se definir pela dor? Talvez na sua vida espiritual, aprendendo a receber o amor de Deus sem desconfiança. E se você levasse esse texto a sério essa semana, o que mudaria na prática? Você pararia de repetir sobre si o que Deus nunca disse? Trataria sua fragilidade com mais verdade e menos condenação? Talvez começaria a construir sua identidade em presença, não em performance. E a frase de métrica simples de progresso real que você vai utilizar hoje à noite ao se deitar é essa. Nesse dia, eu alimentei a voz da ferida ou a voz de Deus dentro de mim. O nosso exercício de hoje recebeu o nome de reconstruir o eu em Deus. Os seus 7 minutos hoje vão ser para perceber que tipo de verdade está moldando sua identidade. Então vá para um lugar silencioso, leve seu caderno de evolução e uma caneta, faça de 6 a 7 respirações lentas e profundas e quando você se acalmar, comece o seu exercício. Primeiro, denome a mentira que mais te desgasta, então escreva e complete. Hoje, a frase negativa sobre mim que mais tem me acompanhado é: seja honesta. Segundo, escreva a verdade de Deus no lugar dela. Escreva e complete. Mas em Deus, a verdade que precisa ocupar este lugar é... Completa com sinceridade. Eu vou te ajudar com alguns exemplos. Mas em Deus, a verdade que precisa ocupar este lugar é que Deus está comigo. Mas em Deus, a verdade que precisa ocupar esse lugar é que Deus não me define pelo meu pior momento. Mas em Deus, a verdade que precisa ocupar esse lugar é que Deus pode me dar nova vida. Mas em Deus, a frase que precisa ocupar este lugar é que minha fragilidade não impede a ação de Deus sobre mim. E terceiro e último, escolha um gesto simples de formação para hoje, porque nenhuma boa reflexão vale se não houver ação. Então, nesse finalzinho do exercício, você vai continuar escrevendo, completando, mas vai se pôr em movimento. A frase é a seguinte: antes de terminar o dia, eu vou. Te ajudo agora com alguns exemplos. Antes de terminar o dia, eu vou repetir uma verdade de Deus sobre mim, em vez de repetir minha acusação interna. Antes de terminar o dia, eu vou fazer uma oração honesta, entregando minha autocrítica a Deus. Antes de terminar o dia, eu vou interromper um pensamento de vergonha e substituí-lo pela palavra. Antes de terminar o dia, eu vou me lembrar que ainda sou vaso de barro, mas carrego tesouro. Complete com alguma coisa que seja possível você realizar hoje. A ideia desse exercício, quando eu estava elaborando ele, era de te ajudar a não deixar a dor continuar escrevendo sua identidade. Então compartilha comigo aqui nos comentários, me deixa te conhecer um pouquinho. Coloca aí. Que voz mais tem moldado o seu interior? Aquela que você precisa trocar. E o mais importante, antes de ouvir esse devocional, você já tinha parado para pensar que o quanto mais você escuta a voz da ferida, mais ela se torna verdade dentro de você?
Desabafa aqui nos comentários, você não está só nessa jornada, não. E depois volta e faz o seu exercício, porque esse devocional aqui, ele não termina no amém, não. Ele só termina quando você decide que merece ouvir a voz de Deus sobre você. Estamos caminhando para o final do nosso devocional com uma breve oração. Mas antes que você escute o amém, desligue. Quero deixar minha gratidão por me ter permitido passar esse momento ao teu lado. Te lembrar que no devocional de ontem, você aprendeu que quando tudo muda, Deus continua sendo Deus. E hoje você descobre que você não é o que a dor diz sobre você. Eu te desejo profunda paz e aquele abraço. Aproveita, já salva esse devocional para você poder voltar a ouvir naqueles dias em que você estiver vivendo pela voz da ferida e precisar lembrar de ouvir a voz de Deus. Respire fundo e, se puder, feche seus olhos. Senhor, eu te agradeço porque tu não estás longe de mim. Tu conheces a minha história, minhas marcas, minhas fragilidades e até as frases duras que muitas vezes eu repito sobre mim mesma. Tu sabes como, às vezes, eu até digo por fora, mas por dentro ainda estou tentando descobrir quem eu sou. Hoje eu te peço, Senhor, reconstrói meu interior com a tua verdade. Onde a culpa falou alto demais, me dá nova vida. Onde a vergonha se instalou, me lembra do teu amor. Onde eu me defini pelo medo, me ensina a me ver pela tua presença. Eu não quero continuar vivendo a partir das vozes erradas. Eu quero aprender a descansar no fato de que tu estás comigo. Tu me salvas, tu me renovas e te alegras em mim. Renova minha mente, fortalece meu eu em ti e faz com que, mesmo sendo vaso de barro, eu carregue com humildade e alegria o tesouro da tua presença. Em nome de Jesus. Amém.